Chegou mais uma Sim. pergunta aqui, ó. Ela tá falando a primeira live que vejo e adorei. Muito obrigado. E uma dúvida, para as bolsas de mestrado, é necessário que eu tenha publicado artigos ou prezam só notas altas na faculdade? Ah, legal. Eu acho que a gente pode falar Sim, duas opiniões aqui, a minha tua. tá Pode bom. começar. Thaís, ótima pergunta, viu? Porque, bom, aí no caso, como o Gui falou, né, tem duas perspectivas aqui, porque nossas bolsas são diferentes. No meu caso, da Nippon Foundation, né, que é a bolsa que eu falei que é para descendentes japoneses, ela não requer, não é necessário em nenhum lugar, nenhum desses tipos de coisas que você escreveu, né? Seja a publicação de artigo ou as notas altas na faculdade. O que eles pedem é aquilo que eu já comentei, né? Ou seja, que você seja descendente de japoneses. Inclusive, eles não pedem nenhum documento para você afirmar que você é descendente de japoneses, mas eles pedem essa carta de recomendação da associação de que você veio, essa questão da idade e os documentos necessários que você tem que enviar. Eles também não pedem nenhum documento confirmando a sua língua estrangeira, se for inglês, se for japonês. Inclusive, isso é uma coisa muito importante, né? Tanto no Next quanto no Nippon Zaidan, Nippon Foundation, não é necessário o conhecimento da língua japonesa. Você pode vir para o Japão com a língua inglesa somente, né? Que foi o meu caso, porque no começo eu não falava japonês. Agora ainda não falo muito, mas melhor do que antes. Mas assim, as únicas questões que acho que vai fazer esse diferencial para você na questão do artigo e nas notas altas são quando você aplica para a universidade. Na universidade, sim, eles vão querer saber sobre o seu passado, né? Quando você conversa com o sensei, ou quando você aplica para a universidade, essas vão ser uns diferenciais bem grandes para você, né? Então, Sim, assim, como você está vindo aqui como bolsista, seu objetivo maior é entrar na universidade, né? Então, esses tipos de coisas que você fez durante a faculdade vão ser uns plus, uns a mais para você poder entrar na universidade. Né, Gui? perfeito. O que você acha? E com relação à bolsa do MEXT, eu acho que é muito parecido, porque é isso, não é necessário, não é uma coisa imprescindível. Eu acho que no caso do MEXT, né, tem várias etapas. Tem a etapa de prova de idiomas, tem a etapa de entrevista, tem a etapa de análise de documentos. Então, claro que se você tiver, como a Lu me falou, né, publicação, se você tiver boas notas, claro que isso vai contar, lógico, mas não é o principal. No caso da bolsa do MEXT, o principal que eles consideram mais é o projeto de pesquisa. Se você tem um projeto de pesquisa coeso, que faça sentido, que seja viável, né, de acontecer no Japão, que seja interessante, muitas vezes com relação aos dois países, né, o seu país de origem, no nosso caso o Brasil e o Japão, isso conta bem mais. E aí você tem que defender esse projeto de pesquisa na entrevista, por exemplo, eles têm que ver que você sabe o que você está falando, que você tem interesse de fato naquilo, mais do que, eu publiquei, ou eu tenho boas notas. Claro, de novo, isso é legal ter, mas é um plus, entra como um diferencial, não é que é imprescindível. E isso do japonês, perfeito. Muita gente acha que, nossa, eu vou ter que ir pro Japão, mas eu não sei japonês. Mas você aprende aqui, na marra, na luta, Na marca? na força do Sim. ódio, mas aprende. E é uma coisa muito legal, isso que eles fazem de oferecer, né, esse primeiro momento de adaptação e de estudo de japonês, porque acaba que você tem outras oportunidades, abre um leque muito maior se você sabe japonês do que só com inglês, né? Com inglês você pode vir fazer a bolsa, você pode entrar na universidade, você pode fazer sua pesquisa e tudo, só que acho que até um certo ponto tem coisas que você não vai conseguir ultrapassar só com inglês, né? Então é legal que você possa vir, estudar o japonês e daí conseguir catapultar para outros lugares, né? Obrigado por me Sim. responder. Eu também sou da área de arquitetura e não tenho artigos, mas tenho notas altas. Japonês, meu é N4, fé. N4, nossa, é excelente. Tem gente que chega aqui sem zero, é zero, real. Real, real, real. Vai aprender hiragana, katakana, assim, do zero. Então, tá tranquilo. Claro, como a gente falou, né? Claro que se preparar para a bolsa vai te dar mais chances de conseguir. No caso da Nikkei Scholarship, se você tem atividades extracurriculares com a comunidade Nikkei, isso vai contar bastante. Se você já
quiser ou puder publicar artigos, é legal também publicar artigos, então vai contar, né? Porque é uma bolsa de pesquisa, como a gente falou. Falando de várias coisas, mas o principal, o centro de tudo é essa pesquisa, esse contato com a universidade, é a pós-graduação. Então, tudo que for, né, fomentar esse lado também é importante. A gente tem pouco mais de 10 minutos, é muito rápido, né? Para fechar no Sim. Funai. E eu queria falar, já que a gente está falando aqui de oportunidades no Japão e de vida no Japão, quais são as tuas impressões sobre o Japão, na sociedade japonesa? Mas vamos começar de um lugar mais simples, a questão do idioma. Quando A tu mais chegou, tu falou simples essa? quando tu falou, tu chegou aqui não sabia japonês, né? Como é que foi não saber japonês e chegar no Japão assim, meio que de supetão? Como é que foi esse choque? Uhum. Certo. Essa parte eu brinquei aqui, né? Que é a questão da língua. Acho que é a coisa que a gente a mais na cara, né? Quando você vem aqui. E eu acho que na real é uma das maiores questões para quem é estrangeiro aqui no Japão. Aprender a língua é muito complicado. Até porque tem muitas nuances diferentes, assim, que a gente não tem na cultura brasileira, não tem na gramática, a gente não usa no Brasil. Então, assim, até você pegar essas coisinhas pequenas é muito difícil, né? A Thaís comentou, né? Ela tem o N4. Eu, quando vim para o Japão, eu corri, assim, muito, estudei, assim, para tirar o N4 também, né? E, assim, eu tirei bem, assim, de beginning, assim, tipo, passei por pouco, assim, né? E não quer, então, ou seja, eu vim para o Japão sabendo algumas coisas, mas era muito básico, né? Então eu sabia ler hiragana, katakana e eu sabia algumas palavras, assim, né? Tipo, meu vocabulário não era extenso, eu não conseguia me comunicar, tipo, até poderia entender um pouco, sei lá, sempre assistir anime assim, né? Dorama, mas assim, é muito diferente quando você vem aqui. É muito desafiador, é muito difícil, frustrante. O começo é bem assim, de fato, assim, é muito difícil. Tipo, você vem achando que só falar watashi no namae wa Arumi desu tá suficiente. Não, não tá suficiente. Tipo, como a gente comentou, tem essa oportunidade de vir só sabendo a língua inglesa e é, tipo assim, incrível. Você pode entrar na universidade, sim, somente com a língua inglesa, fazer o curso, escrever sua tese, mas assim, para você viver a vida aqui, você vai precisar de ao menos um japonês nível básico para que você realmente possa viver, assim, né? Sobreviver, para fazer compras, para resolver os BOs. Então, por exemplo, se você tem que. Aqui no Japão tem muito que essas questões de ir na prefeitura para ir na prefeitura para Resolver colocar seu burocracia, né? documento, resolver burocracia, exato. Então, tipo assim, se você muda de endereço, você tem que ir na prefeitura e aí você tem que ir declarar isso. E declarar, assim, no sentido de avisar eles, né? Mas, assim, se você tem. Se não, você não vai indo, tipo, é muito difícil. Então, assim, para mim no começo foi bem desafiador. Eu tive muita sorte que eu tava estudando japonês naquela época, né? Que hoje, logo que cheguei, eu comentei, né, que na Bolsa de Estudos tem essa oportunidade de estudar. Então, assim, eu cheguei já estudando, só que eu tive muito apoio dos meus amigos, principalmente de amigos que falavam já japonês, que eram da minha Bolsa de Estudos. Então, eu sempre recorri a essas pessoas, olha, por favor, me ajuda. Eu não sei nem comprar, não sei nem o que é um detergente, não sei nem o que é um sabão de pó aqui no Japão, sabe? Então, assim, a primeira compra aqui no Japão é muito difícil. Você vai no Combini, tipo, você só sabe arigatou gozaimasu e daijoubu desu. Então, assim, eu já brinquei com uma amiga que é esses tipo, únicas coisas, assim, que são necessárias. No começo é isso, né? Mas é bem desafiador, né, Gui? Dependendo do lugar onde você mora e da sua universidade e da prefeitura, eles dão apoios diferentes, né? Tem suporte diferente. Por exemplo, tem prefeituras aqui no Japão, é que é difícil que a prefeitura acaba que é da província, né? A gente chama em inglês prefecture, mas tem na província e tem a prefeitura mesmo da cidade. Tem algumas que têm suporte em português, então vai ter um intérprete para te ajudar em português. Se não tiver, normalmente eles têm pelo menos o inglês, mas mesmo o inglês, ele não é perfeito. Então,
tem alguma coisa que vai ficar perdida. Você vai conseguir resolver suas coisas. Aqui a gente tem bolsistas do Next. Eu tenho um amigo muito próximo que ele não fala nada, ele não sabe ler nem hiragana. E ele tá morando aqui há um ano e meio já. E ele não sabe absolutamente nada. Ele vai, compra as coisas assim meio no vamos ver no que dá e vai resolvendo a vida, né? Só que acaba que é aquilo que eu falei, até um certo ponto ele consegue fazer as Uhum. coisas. Só que sempre você está dependendo, sempre você tem que estar pedindo ajuda. Então acho que saber o idioma faz muita diferença, porque, bom, na universidade também eles podem te dar um supporter, que é uma pessoa que vai te ajudar nos primeiros passos, e isso independente do idioma, né? Acho que se você se mudar para uma cidade diferente, mesmo no Brasil, você ia ter que se adaptar àquela cidade. Então, para dar um suporte nesse primeiro momento de adaptação, eu acho importante, e algumas universidades têm esse sistema, né? Aqui na Hiroshima University, por exemplo, eles dão um aluno que vai junto com você fazer suas compras no primeiro dia, que vai na prefeitura, que vai ajeitar a documentação na universidade também. Isso varia. Mas eu acho que não tira o ponto de que é importante estudar o japonês para você ter a sua independência, né? Para que você consiga se virar sozinho. O Japão é um país muito legal, mas que eles, como é Japão, o Japão fala japonês, não tem outro jeito, não tem outro, né? Não tem para onde correr. Sim. Mesmo em cidades grandes, né? Que talvez as placas vão estar em inglês e Uhum. você vai conseguir se virar. Mas o Japão, como regra geral, Sim. fala japonês. Concordo com você, Gui. Inclusive, tipo, as pessoas sempre ficam muito impressionadas. Como assim os japoneses não sabem nada de inglês? Ou então, é por conta da fonética do japonês, é muito difícil de se entender o inglês. Mas, assim, as pessoas esquecem de comparar com o próprio Brasil, né? Então, por exemplo, tem um estrangeiro que vai para o Brasil, você mesmo conseguiria se comunicar com ele em inglês. As placas, assim, eu até acho mais, entre aspas, inclusivo aqui no Japão, porque muitas placas estão em inglês. No Brasil, a gente é raro ver isso. Nem em São Paulo a gente vê isso. Então, assim, tipo, não julguem os japoneses em relação a isso, porque, assim, é muito comum, né, do próprio país, porque não é a língua nativa, né? Mas, assim, eles tentam se adaptar, eles tentam te ajudar da melhor forma possível. É claro que não é todo mundo, sempre vai ter uma ou outra pessoa que é meio rude, ou, né? Então, assim, Independente de é país, normal né? na vida, né? Então, mas assim, a língua é uma barreira, mas também é uma salvadora, assim, né? Quanto mais você vai entendendo, conhecendo, estudando, isso vai melhorando até a sua vida aqui no geral, né? Uhum. E como a gente falou, né, o Japão, independente do idioma, ele te oferece várias oportunidades. Como a gente falou, né, eventos que acontecem, oportunidades de trabalho, de voluntariado, de contato com a cultura dentro da universidade, até atividades no exterior também. Então, qual melhor você estiver preparado para abraçar essas oportunidades, melhor, né? Então, por que não aí dar um gás no inglês, dar um gás no japonês, se a sua intenção é vir morar no Japão? O idioma talvez seja uma das coisas que pode dar um suporte melhor para todas as outras. Exato. Independente do que você vai fazer, independente da sua área, independente da sua bolsa, mas eu acho que o idioma é um ponto chave. E, bom, eu acho que é isso. Eu vou ver aqui, estão dizendo parabéns, minha linda, parabéns, gratidão, Lume Japariba. Obrigado já a todo mundo que está aqui assistindo. E para fechar, Lume, eu Uhum. vou te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que querem vir para o Japão, que estão pensando em aplicar para alguma bolsa ou que queiram tentar morar aqui no Japão. Uma mensagem de incentivo, uma coisa que tu queira deixar assim para fechar a tua live. Assim, acho que, pronto, bom, tem pessoas que aqui é a primeira vez, mas para quem já escutou antes, o lema do Japariba é que o Japão é possível, né? E eu concordo bastante, assim, é possível vir para o Japão, mesmo que você ache que é muito difícil, até porque tá do outro lado do mundo, né? Realmente parece difícil, só que existem muitas oportunidades. Basta você ir procurar informações. Quem tem informação tem tudo hoje em dia. E também encontrar seus próprios objetivos, né? E não se perder nesse meio caminho, estar sempre de olho nesses objetivos que você tem.
e correr atrás, né? Porque não adianta a gente ter um sonho, mas não ter nenhum, tipo, não ter ações, né? Então a gente tem que correr atrás, é possível sim. Às vezes a gente vê as pessoas que já conseguiram, né? As pessoas que já estão com bolsas de estudo, já entraram no mestrado, e a gente fala, uau, nossa, essas pessoas são deuses, sabem de tudo, são muito inteligentes. Mas na verdade não, né? A gente, assim, gente como a gente, né? Então, assim, a gente não é um alienígena ou pessoa super estudiosa, a mais inteligente, assim, sabe? A gente teve essa oportunidade, correu atrás, assim como qualquer outra pessoa, e que é possível, assim, para todos, assim, né? Basta Eu a acho que, gente ter esse foco também, né? eu acho que é legal pensar que essas pessoas todas que já conseguiram a bolsa, ou que estão no mestrado, um dia não tiveram, né? Uhum, Então, exato. um dia elas foram também não bolsistas, como vários outros não bolsistas que estão tentando. Então, a oportunidade apareceu, Sim, a pessoa tentou, a pessoa conseguiu. Então, sim, é possível, né? exato. E acho que, para fechar, tem um recado importantíssimo que eu não posso deixar de dar aqui nessa live, que tá, 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 essa live é uma live introdutória de apresentação da Lumimada para todo mundo, para que todo mundo conheça a Lumi aqui no perfil do Japariba também, porque a partir daqui a Lumi vai ser a minha co-host em algumas entrevistas também. Então, além de mim, além de eu ficar fazendo as entrevistas aqui, a Lumi também vai fazer algumas das entrevistas. Então, seja muito bem-vinda, Lumimada, ao time do Japariba. Agora sim, Muito obrigada, oficial, ao vivo. Gui. Muito obrigada, pessoal do Japariba. Então a gente vai se encontrar mais vezes por aqui. Um grande Yoroshiku onegai shimasu, né? Daqui pra frente こちらこそよろしくお願いします。estaremos contando uns com os outros. Então eu acho que a gente já encerra por aqui. É sempre muito rápido. Perfeito. Quem tiver... Obrigada, Gui, pela oportunidade. Nossa, Obrigada, eu que pessoal do agradeço. Japariba e todo mundo que assistiu a live. Inclusive a Thaís, que tá aqui desde o começo. O Gu, que é meu amigo aqui lá de Santos, meu tio, minha mãe também, que estão aqui assistindo. E um beijo pra Saudades, você, pessoal. Xuxa. Abraços. É, Então, eu acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez a Lume, queria agradecer a todo mundo que participou. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente, né? Aqui no Japariba, pode mandar para a Lume pessoalmente também. Ou pode checar também os nossos vídeos que estão postados no YouTube das entrevistas anteriores. A gente tem entrevista de bolsistas, entrevista de pessoas que vieram para trabalhar, com oportunidades diferentes, com bolsas diferentes, com idades diferentes, com perfis diferentes. Então, tá tudo lá. Se você tiver qualquer dúvida, deixa a mensagem, deixa no comentário e a gente vai conversando para se ajudar, tá? Então, Perfeito. compartilhem Obrigada, também, Thaís, tá? também, que esteve aqui pela primeira vez na live. Nos vemos outras vezes. Então, fiquem ligados no conteúdo do Japariba, nas nossas redes sociais, para ficar atento a tudo que a gente vai publicar, né? E compartilhem, ajudem a gente a chegar no maior número de pessoas para que essas informações sejam espalhadas, né? Como a Lu me falou. Muita informação tem tudo. E aqui a gente está tirando informação justamente de quem está vivendo aquilo. Ou seja, informação de qualidade. Só tem aqui. Aqui. Então, nossa entrevista de hoje termina por aqui. Agradecemos a todo mundo novamente. E lembrem-se sempre, né, de que o Japão é possível. Bye, bye. Bye, bye. Arigatou, né? Bye, bye.